Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e hoje eu vim aqui, gente, pra gravar um vídeo que tá sendo muito pedido, que é sobre o segundo semestre da minha faculdade. Eu quero pedir desculpa pra vocês e explicar por que eu demorei pra gravar esse vídeo. Primeiro foi porque minhas aulas, elas acabaram em novembro, mas aquele trabalho que eu sempre apresento de final de semestre foi só dia 9 de dezembro, e dezembro não deu pra mim gravar, porque depois foi o casamento da minha irmã, era Natal, eu fiquei um pouco sem gravar nas últimas semanas de dezembro, e na primeira semana de janeiro eu também não gravei, eu voltei a gravar vídeo, a trabalhar dia 6 de janeiro, que foi na segunda semana, e esse foi um motivo. E o outro foi porque, gente, tem tanta coisa pra mim falar esse semestre que eu queria bolar um roteiro, assim, de vídeo pra não ficar tão cansativo. Porque o primeiro vídeo eu expliquei muita coisa, então ele ficou em quase meia hora de vídeo. E nesses eu quero ser mais breve, eu quero falar menos, quero ser mais explicativa pra vocês, pra não ficar um vídeo tão cansativo. Então, assim, pra quem tá assistindo pela primeira vez e quer saber mais sobre o assunto, que é a Faculdade de Estética e Cosmética, eu aconselho vocês a assistirem o primeiro vídeo do primeiro semestre. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, que lá eu conto como eu escolhi a faculdade, se vale a pena mesmo, o que eu aprendi no primeiro semestre, eu falo tudo, gente. Primeiras impressões, tá tudo lá. Hoje, nesse vídeo eu vou ser mais breve, eu vou falar só o segundo semestre, só as matérias. Então, assim, se você quiser mais, assim, explicado, eu explico lá qual é a diferença de tecnólogo e de uma graduação, porque o curso de estética é tecnólogo. Então, assiste lá primeiro pra não ficar confuso e pra vocês poderem entenderem melhor, acho que vai ficar mais fácil. Então, eu planejei assim, meninas, também pra não ficar um vídeo tão demorado. Nem tá suja. Pra não ficar um vídeo tão demorado, eu vou fazer assim. Eu recebi muitas, mas muitas perguntas mesmo. E outra coisa que eu quero até pedir desculpa, eu não sei se vocês sabem, mas o YouTube, eu acho que ele fez uma parceria com o Google+. E tem comentários, gente, que eu não consigo responder. Não sei se é porque a pessoa não tem conta no Google+. Eu acredito que seja isso, porque algumas pessoas eu consigo responder. E antes, todos os comentários que vocês comentavam aqui, ficava na caixa de entrada. Então lá tinha tudo separadinho por ordem, cada comentário que eu tinha que responder. E agora não, agora eu só recebo por e-mail e ele vai acumulando num e-mail só. Ficou muito complicado pra mim conseguir responder. E o vídeo de estética do primeiro semestre ficou muito bagunçado, os vídeos, assim, eu não conseguia responder. Tinha gente que eu queria responder e não dava pra responder. Então eu quero pedir desculpa a algumas pessoas que eu não respondi, mas não foi porque eu quis, porque eu quero ajudar todo mundo, mas foi por causa disso. Outras pessoas me procuraram por e-mail, então essa é uma dica. Quem quiser saber, sim, muito rápido de alguma coisa, me manda um e-mail, sempre fica aqui na caixa de informações. Então o que eu resolvi fazer, para também não ficar um vídeo demorado e eu responder todo mundo, que eu tive muitas perguntas mesmo. Eu vou fazer dois vídeos, gente. Eu vou fazer esse vídeo do segundo semestre, contando só do segundo semestre. E o próximo vídeo que eu vou gravar logo depois que eu gravar esse vídeo aqui, que eu acho que eu vou postar logo em seguida, não sei, mas vai ser perto um do outro. Eu vou fazer um vídeo de perguntas. Eu vou ler todas as perguntas lá dos comentários e responder pra vocês, pra ficar mais fácil, tá bom? Aí qualquer coisa, se ficar alguma coisa em dúvida, vocês perguntam de novo, tá? Mas se ficar alguma coisa em dúvida, espere o próximo vídeo, que lá eu vou responder todas as perguntas pra vocês, tá bom? Então, vamos lá saber como foi o segundo semestre da minha faculdade. Bom, gente, no primeiro vídeo que eu fiz, eu tinha falado que esse semestre eu tava muito nervosa porque ia ter anatomia e eu achei que ia ser um semestre bem mais puxado, e realmente, gente, foi um semestre muito bem mais puxado, assim, do que o primeiro. Eu quero falar, gente, assim, de primeiro, que tem gente que acha que faculdade de estética, é fácil, que é só mexer com cosméticos, vai lá, aprende a fazer uma massagem, aprende a passar um produto, mas não é, gente. Faculdade, uma coisa que eu tava conversando até com as minhas amigas esses dias, é fácil
entrar até. É fácil você começar uma faculdade, mas o difícil é terminar. Porque, e não só faculdade de estética, qualquer faculdade. Tem gente que acha que vai entrar, só pelo dinheiro, só porque a faculdade é fácil, só por hobby. Mas não é isso, a faculdade é uma coisa muito cansativa, que leva muito do seu tempo, é uma coisa que você vai fazer pro futuro e é uma coisa que você tem que gostar. Porque se você não gostar, não dá certo, você não vai conseguir, você não vai ter paciência para estudar, você não vai se interessar pelo conteúdo. Então assim, gente, eu quero falar pra vocês assim, que realmente, eu sou muito sincera no que quando eu sento aqui pra falar isso pra vocês. Faculdade de estética, ela não é fácil, ela não é você ir lá e não precisar estudar, você só vai tirar nota boa. Não, faculdade de estética é muito difícil mesmo. É claro que assim, quando você vai aprender algum produto não, algum tratamento estético, é mais fácil do que... É mais fácil. Aí, só que a gente não só tem aula prática, a gente tem aula teórica de outras matérias que são muito difíceis. Então esse semestre eu senti que foi bem mais complicado, eu ralei muito, gente, foi bem difícil. Eu não falo, eu me esforcei muito mesmo, eu me surpreendi, porque eu nunca fui de sentar e estudar, sabe, assim, e eu tive que sentar e estudar, porque eu já falei no primeiro semestre, eu ganhei essa faculdade do meu pai, e DP, quando você pega uma DP, você paga, e não é barato uma DP, é um absurdo, né, porque qualquer coisa na faculdade você paga. Até eu nem sabia disso, até pra fazer outra prova você paga. Enfim, então assim, é uma coisa que você vai tirar muito dinheiro do seu bolso. Então eu tento me esforçar ao máximo, gente. Não é uma coisa de 7 cabeças, é só você estudar. Eu já dei várias dicas pra vocês no outro vídeo, eu vou dar nesse vídeo também, de como estudar pra conseguir tirar boas notas nas matérias que eu vou falar. Eu marquei tudo aqui, então vamos lá. De segunda-feira, gente, esse semestre eu também tive 6 matérias. No semestre passado eu tive 6, esse semestre eu tive 6. De segunda-feira eu tinha aula de biologia. A biologia, assim, gente, eu não gosto de biologia. Eu não gostava de biologia no colegial. E a biologia que eu aprendi... gente, lembrando que, assim, o que eu aprendo na minha faculdade, às vezes não é a mesma coisa que vocês vão aprender na sua. Então, é o que eu aprendo na minha faculdade, que é a Unip. A biologia. O que eu senti da biologia foi, assim... A gente aprendeu sobre células, troca de DNA, sobre derme, epiderme, hipoderme, coisas da pele mesmo, assim, e da pele, assim, dos órgãos, e foi, assim, eu gostei bastante, foi um assunto, assim, que foi diferente do colegial, mas, assim, tinha coisa que era, tipo, uma revisão. Tinha coisa que eu já tinha visto, acho que todo mundo já tinha visto no colegial, mas tinha coisas novas, tipo de DNA, eu nunca tinha visto essas coisas de DNA, essas coisas que ele me ensinou, que eu aprendi. Mas assim, o primeiro, porque assim, lá na minha faculdade a gente tem a NP1 e a NP2. E depois tem o trabalho de final de semestre. A primeira prova, gente, foi bem difícil pra mim, porque é muita matéria de biologia, foi muita matéria mesmo, gente, muita matéria mesmo, mas sorte que o meu professor, ele era muito bonzinho, eu tive muita sorte, gente, que até agora eu não peguei um professor assim, chato, sabe? Mas esse, ele era muito bonzinho, é o professor João, todos os professores lá na minha faculdade, uma dica também, que eu dei no primeiro vídeo, eles dão aula em data show e depois, data show não, em slide e depois manda pra gente, por e-mail. Então fica muito mais fácil pra estudar depois, porque se já tá com a matéria ali, é só você estudar que cai na prova. E então assim, biologia, a primeira prova que eu fiz, eu quase fiquei com vermelha, porque eu senti muita dificuldade, eu não prestei tanta atenção assim, confesso pra vocês. Aí, pra não ficar com DP, eu fico assustada, fico com medo de ficar com DP, eu comecei a sentar lá na frente. Gente, realmente, eu sempre fui da turma do fundão, nunca fiquei com bomba, assim, nunca repeti de ano, mas eu sempre fui da turma do fundão. Só que realmente, quem senta lá na frente, eu converso com as minhas amigas, normal, assim, mas eu sentava bem na primeira carteira lá na frente, assim, e não tem como você se distrair com outra coisa, porque você fica olhando com a cara do professor, assim, e até a aula começa a ser mais interessante.
E aí na segunda prova, assim, pra segunda prova, eu sentei lá na frente. E aí foi quando eu me interessei mais por biologia e eu consegui, gente, olha só como é falta de estudar mesmo, né, gente? Só estudar não é uma coisa de sete cabeças. Aí eu consegui tirar 10 na prova dele, na última prova na NP2. Então biologia foi isso, foi assim, sim, é só estudar, questão de estudar. Eu também não gostei, eu não gosto muito de biologia, mas assim, é estudar, gente. É estudar que você consegue tirar nota. E aí, essas foram as duas primeiras aulas de segunda. As duas primeiras aulas, depois do intervalo de segunda-feira, eu tinha comunicação e expressão. Quando eu li, assim, sobre comunicação e expressão, não foi só eu, minhas amigas também acharam isso. O que você pensa de comunicação e expressão? Não sei, tem gente que já sabe o que é comunicação e expressão. Mas quando eu li, eu nunca tinha ouvido falar, assim, nunca tinha parado para pesquisar sobre o assunto. Eu achei que era comunicação e expressão, saber comunicar, porque a gente vai aprender a gente tem que lidar com pessoas, né? Tem que ter uma ética, tudo. Então eu achei que era isso, que a gente ia saber se comunicar, sei lá, alguma coisa assim. E não, gente, é português de novo. Quando a minha professora de português entrou, no outro semestre foi a mesma. Eu olhei e falei, oxe, fiquei meio assim. Aí ela explicou que comunicação é basicamente o que foi. Foi assim, resenha, escrever texto, saber a diferença de resenha e resumo, interpretação de texto. Foi mais isso, gente. Vocabulário, sabe? Essas coisas assim. Também não é um bicho de sete cabeças, português, assim, eu gosto de português, então pra mim, porque eu gosto de escrever, tudo, assim, pra mim foi mais tranquilo, mas ninguém ficou, acredito que ficou de bomba nela, porque ela é uma professora também que passava matéria, depois enviava, ela dava muita atividade em folha, assim, então foi fácil, assim, eu não tirei 10, mas também fiquei no meio lá, é sempre aquela frase, gente, não precisa ser o primeiro, mas também não fica no último, vai sempre no pelotão, fica sempre no meio lá que você consegue passar. E também, gente, eu continuei ainda juntando com a turma de radiologia, eu vou continuar juntando com eles, a gente viu lá que até o final do ano, até o ano que vem, que já acaba minha faculdade ano que vem, gente. E a gente vai continuar com eles e eu vou falar um pouco também depois da formatura, tá? Que agora eu lembrei aqui que eu não tinha escrito, mas a gente já começou a ver coisa de formatura. Enfim, de segunda-feira era isso. E aí, gente, de terça-feira foi tão que todo mundo tive muitas perguntas que era sobre anatomia. Eu tive anatomia de terça-feira. Era só 2 aulas, depois eu já ia embora, 8 horas. 8 horas não, 10 para as 9 eu já tinha acabado minha aula. E assim, gente, eu tava morrendo de medo de anatomia. Foi a única coisa que eu fiquei meio travada de fazer anatomia, estética. Mas, gente, eu me apaixonei por anatomia. E olha, gente, eu acredito que não tinha como não se apaixonar. Gente, eu me apaixonei por anatomia. É muito legal, gente. É uma coisa assim que eu acho que minha professora falou isso, realmente eu acho que todos os cursos tinham que ter aula de anatomia, porque é uma coisa que vale a pena, todo ser humano, todo mundo do mundo tinha que aprender, porque é uma coisa que tem dentro de você, é você por dentro. Então eu achei muito interessante, é uma aula muito intrigante, sim, vale muito a pena. E, então assim, gente, como foi assim, vou contar pra vocês o processo. Eu comecei minhas aulas em agosto e eu só fui pro laboratório no final de setembro, porque ela fez, assim, eu achei até mais fácil isso. Ela passou toda a aula teórica primeiro, tudo que a gente tinha que escrever, de explicar, e depois ela levou a gente pro laboratório. Eu vou dar uma coisa que eu vou falar pra vocês, gente, que eu vou dar uma dica pra quem... super importante, porque minha professora falou que tem professores que às vezes não falam, que até aconteceu um caso numa faculdade. Eu uso lente e eu sei que tem muitas pessoas que usam lente hoje em dia. Na minha faculdade, eu não sei se era só eu na sala que usava lente, mas enfim. Gente, quando vocês vão no laboratório de anatomia, o cheiro é muito forte por causa do formol. O meu olho chega a lacrimejar lá dentro, quando eu entro assim... Porque é um cheiro muito forte mesmo. E a lente, como a minha lente gelatinosa,
pelo cheiro ser tão forte, pode às vezes queimar e a lente acabar derretendo, não grudando dentro do seu olho. E a minha professora contou um caso numa faculdade que teve um professor que não falou, não sei o que aconteceu, que a menina foi, 2 casos. E ela, não sei se a lente grudou dentro do olho, derreteu, não sei o que aconteceu. Então, gente, pelo amor de Deus, se vocês usem lente, vai pelo menos um dia na faculdade ou qualquer curso que for sem lente, porque pode acontecer algum problema com o seu olho. Então, pelo amor de Deus, vai de óculos aí, não deixa que aconteça nada. E outra dica, o cheiro é muito forte e minha professora deu uma dica de passar Vick, sabe Vick? O Vick que você passa às vezes aqui, quando tá nariz estupido, passa um pouco aqui no nariz, porque fica o cheiro do Vick, que ele é muito forte, né? E aí não deixa o cheiro de formol, porque dói muito o olho. E aí tinha aqui todo de branco, jaleco branco, todo fechado, o sapato fechado. Eu até mostrei pra vocês um vídeo que eu comprei de comprinhas. E a gente fez assim, tem que ter luva e máscara, pra quem quiser a máscara, a luva é obrigatório. Uma dica aí pra vocês, a gente fez uma vaquinha, eu comprei a caixa de luva e de máscara e eu comprei e as meninas pagaram pra mim. Então essa é uma dica pra vocês fazerem com suas amigas. Enfim, o que eu aprendi na anatomia? Corte, dissecação, que é o jeito que a peça, que o corpo é cortado. Tem vários estilos lá. Coração, eu amei, gente. A gente aprendeu o coração, veia, horta, sabe? Todinho o coração, tudo que tem no coração. É muito interessante, gente. O coração foi a coisa que eu mais amei aprender. E eu fiquei muito assim interessada também porque... Ai, eu fico até meio sentindo. O meu avô, ele faleceu de problema na veia horta. A veia horta dele estourou. E eu sempre fiquei intrigada com isso, porque ele tinha um corte enorme, que ele passou por várias cirurgias antes de falecer. E quando ela falou que a gente ia aprender sobre isso, eu tirei muitas dúvidas, porque eu contei pra ela, assim, né, em particular, e ela me ensinou muita coisa, o que aconteceu. Então foi muito interessante, eu gostei muito de aprender. Depois eu fui e expliquei pra minha mãe. Assim, não sei se o médico na época explicou tudo, mas eu achei interessante saber, assim, porque às vezes... eu queria saber o que aconteceu com meu avô, né? Então, eu aprendi sobre o coração, sistema linfático, que é muito importante, gente. Vocês não têm noção como... Muita gente falava assim, nossa, por que você vai ter anatomia, estética, não sei o quê. Gente, eu também pensei isso, mas é muito importante, porque principalmente quando você vai fazer drenagem, usa muito o sistema linfático. Então, você sabe exatamente onde está cada um. Então, assim, a anatomia é essencial mesmo. Ossos, aprendi todos os nomes de ossos, tudo. Músculo e cartilagem e circulação. Foi um pouquinho de tudo, assim, gente, mas é muito gostoso aprender. E as provas, gente, é muito difícil, é muito gostoso de aprender. Só que na hora de você ir pra prova, aí ferra. A minha professora, ela é muito boazinha, só que ela falava, gente, minha prova é difícil. Ela falou assim, eu tô aqui pra ensinar pra vocês, perguntem quanto quiser. Realmente, ela explicava muito bem, gente. Eu não tenho o que reclamar dessa professora, ela foi maravilhosa. Ela explica muito bem, quantas vezes fosse preciso, não precisava ter vergonha, se perguntava, ela respondia. E assim, gente, eu vou contar pra vocês porque foi muito difícil mesmo, porque eu passei na primeira prova, eu quase fiquei com vermelha. Não, eu fiquei com vermelha porque assim, caiu osso, coração e corte. E eu não sei, falaram pra mim que não ia cair osso. Então eu não estudei osso. Quando eu fui fazer a prova, tinha uma página sobre ossos. Eu olhei aquilo, gente, tava tudo em inglês pra mim. Eu não consegui fazer a prova, eu respondi o que eu consegui lá, o que eu tinha estudado. Então, assim, gente, a anatomia tem que estudar muito. Esse semestre foi muito puxado, gente. Foi muito difícil. Mas aí eu tirei 4,5, minha média é 5, eu tirei 4,5, eu falei, pronto, vou ficar com DP. Eu já tava com certeza, batata, que eu ia ficar com vermelho. Aí, quando foi na segunda prova, eu falei, não, eu vou estudar tudo, prestei mais atenção ainda, redobrado. Só que mesmo assim é muito difícil, gente. Eu recuperei, eu achei que eu não ia recuperar, eu tirei 7,5,
0,6. Mesmo assim, é uma nota ainda não é tão boa, porque eu tinha tirado vermelha, porque realmente, gente, é muito difícil mesmo. Eu sempre recomendo fazer anatomia, estética, mas é uma coisa assim que você tem que gostar. Porque eu vou até falar isso depois no final, que assim, não é... Muita gente entrou e hoje na minha sala já tem um gato pingado. Como eu disse, não é todo mundo que termina. É uma faculdade também assim bem complicada. Cada faculdade tem o seu complicado e a estética também tem. E aí foi isso, gente. Foi questão de estudar. A anatomia é bem complicadinho mesmo, mas assim, é gostoso de aprender. Mas na prova você fica meio... dá aquele branco, sabe? Mas foi isso, gente. Aí, de quarta-feira, a gente vai ter uma coisa relacionada à estética. Eu tive técnicas de estética corporal. Eu amei, gente. Muito gostoso mesmo. Minha professora é sempre a mesma. A Carla, ela é um amor, eu adoro ela. E a gente teve técnicas de estética corporal. Só trabalhamos técnicas com o corpo. A minha professora também fez o mesmo esquema. Ela deu tudo assim de teórica. O que a gente aprendeu de teórica? Celulite, obesidade, envelhecimento. De teórica foi isso. E aí de prática, meninas, a gente teve o quê? Aqui eu marquei, aqui. Hidratação corporal, que foi a mesma hidratação quase que a gente faz no rosto. Esfolia, hidrata, unifica. Gente, o corpo fica maravilhoso, maravilhoso mesmo. A gente teve crioterapia, que é um procedimento muito bom também, que é para flacidez da pele, gordura localizada, celulite. E a gente teve talassoterapia. Talassoterapia, que é o que, gente? Procedimentos com argila. Com argila, gente. Com argila verde, todos os tipos, tem vários tipos de argila. Se eu ficar aqui eu vou explicar um vídeo inteiro. Mas é basicamente isso que a gente aprendeu nesse momento de tratamentos... técnicas de estética corporal, a gente aprendeu isso. É muito legal, gente, a gente tem a faculdade já disponibiliza tudo lá. E a minha professora, ela sempre dá dicas de valor, tudo assim, tá, gente? Então é bem legal e foi isso que eu aprendi em técnicas de estética corporal. Eu adorei, amei mesmo. De quinta-feira eu juntava com radiologia de novo e a gente tinha fisiologia. Gente, eu me matei. Fisiologia, quando eu via lá... Fisiologia tem bastante... Eu acho que tem todos os cursos relacionados à área da saúde. Eu acho que todos os cursos relacionados à saúde têm fisiologia. E é muito difícil. Gente, é muita matéria. A minha professora, assim... Vocês têm noção, gente? Eu tive 8 conteúdos pra estudar. 8 conteúdos pra estudar pra uma prova. Na outra eu tive mais 8. É muita lição, é muito difícil. Eu aprendi todos os sistemas do corpo, desde a cabeça até o pé, gente. Todos os sistemas que você puder imaginar, eu aprendi. A gente aprendeu isso, aprendeu doenças causadas pelo sistema. Então assim, foi só sistemas desde o cérebro até o pé. Foi isso, gente. Foi basicamente isso. E é bem difícil mesmo, gente. Esse eu tive que me matar. Eu achei que eu ia ficar com vermelha, mas eu sempre tava no pelotão. Não tava nem primeiro nem último, mas tava no pelotão. Mas é muito difícil, gente. Tem que estudar muito, 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 muito mesmo. E por último, de sexta-feira, era uma aula muito gostosa também, que era drenagem linfática. Realmente tem que ter uma grade horária só para drenagem linfática, porque é um processo de aprendizagem muito, muito demorado e muito difícil, gente. Eu achei drenagem linfática muito difícil de aplicar. Eu vou falar o jeito que eu ensinei, gente, mas eu não vou falar o que é o certo, porque eu pesquisei e tem muita rixa nisso de drenagem, porque tem gente que faz drenagem com produto, com creme, e tem gente que faz sem creme, e tem várias técnicas. Então assim, por favor, não me julguem do jeito que eu vou falar que eu aprendi. Às vezes assim, pode dar o mesmo resultado você aplicando do jeito que você sabe, mas esse é o jeito que eu aprendi na minha faculdade, que é isso que eu tento passar pra vocês, o que é o que uma faculdade de estética explica.
A minha drenagem linfática que eu aprendi foi sem creme, é manualmente, à mão mesmo, sem creme, sem nada, não passa nada no corpo e com movimento leves. Eu sei que drenagem, às vezes as pessoas fazem muito movimento rápido, com creme. Não vou falar se tá certo ou errado, tá, gente? Porque isso vai de cada profissional, cada um sabe o jeito que faz. Mas o que eu aprendi foi isso, gente. Na minha faculdade, explicou, a minha professora ensinou assim, sem creme e sem... como fala? Sem creme e movimentos leves, suaves. E o meu material era um livro que eu esqueci de pegar, gente. Mas é o livro que a minha professora Carla escreveu. Chama Drenagem Linfática o livro. E lá tem o passo a passo, tudo. Ai, que susto. Lá tem o passo a passo, tudo. E foi, assim, muito bom porque a gente comprou o livro dela. E... assim, você pode levar pra casa. Então eu tô treinando aqui em casa, porque gente, drenagem é muito difícil e é uma coisa que tem que ter paciência, gente. Tem gente que odiou fazer drenagem. Eu tive amigas que odiaram fazer drenagem porque é uma coisa que você fica lá, é muito demorado, gente, é muito demorado. Teve gente que gostou, eu sou mais ou menos. Eu sou, depende do dia, assim, eu gosto de fazer drenagem, tem dia que não. Então, assim, vai de cada uma. Tem coisas que você vai gostar de aprender e tem coisas que não. Isso aí você vai levar pra vida sua. Pra sua clínica, pro seu centro estético. Você põe lá o que você quiser fazer. Enfim, foi um procedimento bem demorado. A gente levou quase 3 meses, 2 meses e meio, pra fazer o corpo inteiro, frente, costas, cabeça e pé. Mas é um procedimento assim gostoso e é o que todo mundo procura, né, gente? Muita gente procura drenagem linfática. Então foi isso, tá, gente? Foi as minhas 6 grades horárias, foi minhas 6 matérias que eu tive no segundo semestre, meninas. Agora eu vou falar sobre o meu PIN, que é o meu projeto integrado multidisciplinar, que é tipo um TCC de todo final de semestre, que eu já expliquei mais sobre ele no primeiro vídeo, então vamos lá assistir quem não assistiu. Eu vou falar só o meu tema desse mês. O tema que a faculdade escolheu foi tipo biologia, células do corpo da pele. E a gente escolheu o tema: o efeito da pressurização de aeronaves sobre o corpo humano e a influência da massagem em sua recuperação. Assim, gente, tem uma amiga minha que estuda comigo lá do meu grupo, e ela é aeromoça, e ela deu essa dica pra gente pôr no nosso trabalho. Que é assim, gente, pressurização, pra quem anda muito de avião, pode causar, por causa da pressurização do avião, dores, inchaços, edemas, vasinho, celulite, na perna, assim, entendeu? Sensação de cansaço, tudo. E a gente quis passar para ajudar essas pessoas que sofrem muito com isso, comissário de bordo, piloto, pessoas que trabalham, que tem que andar muito de avião. E a gente quis, com a massagem clássica, que é a massagem relaxante, a massagem simples lá, na sua recuperação, porque assim, tem que ter alguma coisa científica comprovando que isso é realmente verdade, tem que ter pesquisa, é um trabalho muito complicado mesmo, é um TCC todo semestre, eu fico louca, gente. E assim, aí tem que ter provado isso, a gente tem que provar que é verdade, a gente não pode colocar qualquer coisa lá. Então a gente prova tudo, é um trabalho enorme, então tá comprovado aí, gente, viu? Quem é aeromoça, quem anda muito de avião e tem algum desses problemas, procurem uma esteticista que faz massagem clássica, que vai ajudar muito você. Aí, meninas, eu também tive atividade complementar, que é aquelas horas que a faculdade pede como atividade social, sabe assim, cultura, ir no cinema, no teatro. E eu consegui fazer 20 horas esse semestre, tem que fazer 20 horas cada semestre, que são 100 horas. Eu ajudei de novo uma instituição de caridade, um abrigo de animais abandonados. A turma de direito da minha faculdade sempre faz, eu sempre ajudo, porque eu sou apaixonada, vocês sabem que eu quero abrir um negócio pra cachorro de rua, tudo. E eles sempre ajudam, e esse semestre porque semestre passado
foi só de cachorro. Esse foi de cachorro e gato. Então eu levei 10 quilos de ração de cachorro e 3 quilos de ração de gato. E tinha que ser da boa desse semestre, mas eu não ligo de ajudar, eu gosto. E aí também a gente teve palestras na faculdade esse semestre para todas as áreas da saúde. Foi muito legal, gente, e eu tive que apresentar. Ai, gente, não apresentar assim, porque quando a gente faz esse trabalho aqui, a gente faz um mini banner. Tipo, pra pessoa que vai assistir o nosso trabalho, saber o que vai ser o assunto, sabe assim, um resumo. E a gente teve que fazer um banner enorme. Gente, eu falei demais, acho que passou até meia hora e minha câmera parou de gravar. Enfim, deixa eu terminar rápido. A gente teve que fazer um banner enorme pra apresentar para 2 professoras. Por que a gente escolheu o tema, tudo a gente apresentou num desses 3 dias. E quem fosse nesses 3 dias de palestra e apresentar, ganhava mais 10 horas. Agora a última coisa, meninas, que é a formatura. Minha faculdade já começou a ver a formatura, a gente já fechou o contrato, já fechou tudo que vai ter, aonde vai ser, dia, tudo. A gente fechou com, vai ter turma da estética de manhã e a minha, vai ter turma de radiologia da noite, de manhã não sabe ainda, e se eu não me engano vai ter uma turma de farmácia. Vai ter uma turma de farmácia ou enfermagem, não sei. Vai ter uma turma ainda assim, porque tem que dar bastante pra ficar mais barato. Então é isso, eu não vou ficar fazendo propaganda porque às vezes não pode ser assim, da mesma turma, tipo, da mesma cidade, então nem adianta. Só tô falando que a gente já começou a ver formatura, porque se na sua faculdade ainda não viu, é importante ver, porque quanto mais parcelas, melhor fica fácil de pagar, né, gente? Então é isso, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado. E, gente, eu quero agradecer muito vocês que foram atrás, que eu recebi muitos recados de carinho, muito fofo, gente, de vocês me agradecendo, que eu ajudei. Muita gente falou que tava perdida, não sabia o que fazer e que eu ajudei a encontrar a faculdade certa. Nossa, eu li aquilo, eu falava, mãe, vem. Eu chamava todo mundo, meu namorado, meu pai, pra ver. Eu fico muito feliz, gente. Eu amo esse trabalho que eu tenho, sabe? Um dia eu espero abrir um centro estético pra mim. Vocês estão vendo ali. Mas eu pretendo nunca parar de gravar vídeo, e nunca parar de ajudar vocês. Eu quero fazer o meu canal mais retomado pra essa área de estética também. Eu quero ajudar outras esteticistas, eu quero dar dicas, eu quero ajudar com o que eu sei. Assim, o que eu puder passar pra vocês, eu quero fazer isso, entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. O vídeo da estética foi um dos mais acessados do meu canal. Foi ele que fez o meu canal crescer muito. E eu quero agradecer muito vocês. Realmente, gente, muito obrigada mesmo. Eu fico muito feliz de poder estar ajudando vocês, tá bom? Então é isso, meninas. Eu falei demais. Desculpa porque o vídeo não adiantou, ficou muito grande. Agora eu vou parar de gravar. Já é de madrugada, mas eu vou gravar o vídeo de perguntas agora. Então fiquem ligadinhos no canal que eu vou postar o vídeo de perguntas logo em seguida. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, cliquem em gostei. Divulguem para todas as suas amigas, pra família, pra quem tá querendo entrar nessa área, quem quer conhecer essa área, tá bom? Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrita e passa lá no blog pra ver looks do dia, vídeos, resenhas do que eu faço, tá bom? Então é isso, meninas. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!